Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, os versículos de 19 a 23. E o Evangelho nos diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje neste Evangelho, queridos irmãos e queridas irmãs, nesta continuidade do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, esse trecho Jesus ele quer ensinar e ao mesmo tempo exortar os discípulos para que tomem cuidado com dois pecados que atrapalham em muito a vida espiritual do cristão, de um discípulo de Jesus, que é a ganância e a cobiça. Jesus ele começa dizendo aqui nesse trecho do Evangelho, dizendo aos discípulos que eles não deveriam juntar tesouros na terra, mas que procurassem juntar tesouros no céu. Sem dúvida, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus, ele não está dizendo que toda e qualquer pessoa não deva trabalhar, ter o necessário para a sua vida, para o seu sustento. Não é à toa que, por exemplo, Jesus, naquela passagem do Evangelho, quando alguns questionam Jesus se ele pagava o imposto, Jesus manda Pedro ir lá pescar e ele tira da boca de um peixe o denário, a moeda, para pagar o imposto. Mas pelo outro lado da moeda, Jesus está dizendo exatamente isso, que aquilo não se torne ganância no sentido de querer ter mais do que o necessário, a juntar muitas coisas. E aqui há dois pontos que Jesus ele vai trazer sobre esse sentido de desejar muitas coisas desta terra, as coisas materiais. Ele vai dizer num primeiro ponto que não se deve exatamente ter toda essa preocupação, esse anseio de exatamente adquirir tesouros em excesso nessa terra, porque elas são passageiras. As traças, ele vai dizer, as traças corroem, o ladrão ele vem e furta, e Jesus, ao contrário, ele vai dizer, existem outros tesouros, outros bens, que são muito mais duradouros, aliás, eles são eternos. Aqui está o sentido das coisas espirituais, da salvação, do reino de Deus. É interessante a gente perceber que numa outra passagem do Evangelho, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, Jesus ele vai contar ali uma parábola, uma história, fazendo até alusão nisso que Jesus está ensinando aqui aos discípulos. Jesus conta ali uma parábola que tinha um homem que tinha muita terra e que naquela terra tinha produzido muito fruto, muitos frutos, a tal ponto que aquilo que o homem colhia já não conseguia conservar e guardar nos celeiros que ele tinha. E Jesus, então,
conta a parábola, né, que aquele homem, numa atitude de ganância, ele vai dizer, não, né, eu preciso aumentar, preciso construir novos celeiros, porque eu preciso colher muito mais, né, daquilo que eu estou recebendo, daquilo que eu estou plantando e agora estou recebendo. Veja que interessante, né? Exatamente isso. Né? Jesus ele vai dizer ali naquela passagem, né? Contar aquela parábola. Tolo é aquele homem. Né? Mal ele sabe que naquele dia o Senhor o chamaria. Né? E é exatamente isso. Né? Jesus hoje ele fala que nós não devemos ter esse mesmo espírito, né? De querer acumular. Né? Hoje existe até uma tendência, vamos dizer assim, né? Pelo que o mundo hoje até, de uma certa forma, nos impõe, né? A querer viver exatamente dessa forma. Né? Alguns até vão dizer aquela expressão, né? Através do pezinho de meia, ir acumulando, juntando. Né? Então é isso que Jesus, num primeiro momento, ele vai alertar, né? Ensinar e alertar os discípulos ali. Né? Não ajunteis tesouros nesta terra. Então Jesus ele vai dar aqui a essência, né? De não cair na ganância. Né? Jesus ele fala, porque aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Veja, né? Para nós, discípulos de Jesus, o nosso tesouro precisa ser as coisas de Deus, as coisas espirituais, precisa ser o céu. Né? Não que não devemos, né, ter nesta terra também bens, mas o nosso tesouro não é este. Né? O nosso tesouro é o céu, o nosso tesouro são as coisas espirituais. Né? Jesus então ele continua dizendo, neste trecho do Evangelho, um outro pecado, né, que o discípulo deveria tomar cuidado para não cair, que é na cobiça. Então Jesus ele vai dizer, né, se o teu olho, né, o olho é a luz do corpo. Né? Se o teu olho é são, todo o teu corpo está iluminado, mas se o teu olho está em mau estado, o teu corpo também estará nas trevas. Né? Podemos imaginar, por exemplo, né, quantas foram as vezes em que muitas pessoas, infelizmente, talvez caíram, né, por conta daquilo que chegou aos seus olhos. Né? Podemos lembrar, por exemplo, né, aquela passagem do segundo livro, né, de Samuel, no capítulo 11, onde vai contar ali aquela história triste, né, lastimável de Davi. Né, que ele estando ali no terraço do seu palácio, ele vê, né, Betsabeia, né, esposa de Urias, se banhando ali, né, no pátio, e ele então ali ele fica atraído, seduzido, e veja, ali, né, por ele ver, né, olhar aquela mulher, ele se corrompe, né, e cai no adultério. Né? Veja que é exatamente isso. Né? Podemos trazer até de uma maneira muito mais ampla, na verdade, querido irmão, querida irmã, para os nossos dias de hoje, né? Velarmos para os nossos sentidos, não apenas aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo também que chega aos nossos ouvidos, né? Aquilo que muitas vezes nós escutamos, né? Às vezes uma palavra mal colocada, né? Às vezes uma interpretação, enfim, né? Errada, né? Uma maledicência colocada, veja, né? Exatamente isso, são situações que muitas vezes vão entrando, né? E poluindo o nosso coração, fazendo perverter, né, todo o nosso corpo, a nossa alma. Né? Até aquele ditado popular, na verdade, que vai dizer assim, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. Veja, não significa que a gente deva tapar os olhos, né, para não enxergar as coisas. Como vai dizer aquele outro provérbio, né, tapar o sol com a peneira. É impossível viver assim, né? Mas por outro lado, veja, aí está o sentido da graça de Deus, né? Precisamos ter um filtro dentro de nós. Esse filtro vem do próprio Espírito de Deus, é o próprio Senhor quem nos dá, pelos seus dons, pela sua graça. Ou seja, nós muitas vezes precisamos
ter o equilíbrio para discernir aquilo que nós estamos vendo, né? Para que aquilo não entre aos nossos olhos de uma forma errada, aquilo não chegue aos nossos ouvidos de uma forma errada. Então hoje, querido irmão, querida irmã, que neste minuto de bênção, o Espírito Santo possa dar a nós, a mim, a você, e eu rezo também por você nesta intenção hoje, né? Nós, a comunidade Missão Novo Caminho, hoje rezamos por você nesta intenção, né? Para que o Espírito Santo coloque, infunda no teu coração este anseio por esse tesouro, né? O tesouro de Deus, né? Que é a graça do reino dos céus. E que diante das situações que você vive ou que você tem vivido, as coisas que têm chegado até os teus olhos, aos teus ouvidos, isso não perverta os nossos corações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.